Senhor, irmãos. Como é bom estarmos juntos, né? Cansados? Cheguei em casa agora há pouco. Eu estou tão cansada que os meus pés estão dando cãibra. Aqui da cãibra eu estou cansada. Minha batata da perna embola, meus dedos tá... Gente, isso não acontecia antigamente, sabe? Agora, moço, cansou os dedos de cavalo, tudo. Eu cheguei essa madrugada de viagem a trabalho e não consegui dormir. Foram tantos problemas que eu falei assim, eu acho que eu não vou dormir não, vou ficar aqui orando, e aí o dia amanheceu. Glória a Deus. E aí, então, eu acredito que muitos estão assim como eu, né? Porque nós estamos falando sobre finanças e grande parte da nossa finança é o nosso trabalho, né? A nossa labuta. E a gente... Eu tenho um entendimento que eu trago desde a infância, que foi minha mãe que me ensinou, é Deus, né? Minha família, meu trabalho é a igreja. Aí vem família estendida, que é os meus parentes. Eu não tenho tanto contato com os meus parentes como eu tenho com vocês aqui, porque a igreja, ela está acima da minha família estendida, minha primo, né? Tios, né? Então existe essa hierarquia e a gente precisa trabalhar. E eu nunca preguei sobre finanças na minha vida, foi uma novidade. Aí eu falei, o Hamilton está aguardando o resultado do exame, já está lá, já tem umas 3 horas aguardando, não sai. E parece que ele ligou agora, vai levar mais uns 40 minutos para sair o resultado. E eu falei, uma ótima experiência, porque é uma área que eu nunca preguei, mas uma área que eu já estudei muito. Por que eu já estudei muito? Por conta da minha família. Eu nasci num barraquinho ali no Bandeirante, se eu não me engano, Placa das Mercedes, não sei se alguém conhece. E gente, roubaram meu álbum. Tinha um álbum, meu pai fez o álbum completo meu e ele desapareceu uns 2 anos atrás e tinha fotos minha, bebezinha, naquele barraquinho de madeira, com a cerquinha branca, com as margaridas pregadas, plantadas na porta. E eu sempre tive muito orgulho dessa foto, principalmente porque é tudo que o Senhor fez pela minha família, o advento do cristianismo na vida do meu pai. A família do meu pai não eram crentes, eles não eram nada, e uma mãe com 12 filhos, sem marido. Meu pai não conheceu o pai dele, e eles viviam uma miséria muito grande. E um irmão passava todos os dias. Eu conheci essa família. Vamos para a igreja? Vamos para a igreja? Vamos para a igreja por anos. E esses 12 filhos não tinham religião nenhuma, ficavam por ali. E aí um dia alguém deles resolveu ir na macumba. E lá na macumba falaram assim para eles: 3 da manhã nós vamos visitar vocês. E quando foi 3 da manhã, teve uma explosão no barraco de madeira, foi pá! No outro dia, quando os velhos passavam perguntando, vamos para a igreja, a minha avó arrastou os filhos e foi para a igreja, porque foram movidos pelo medo. E a minha avó é analfabeta, mas ela decorou muitos versículos da Bíblia. Então eu já nasci nesse contexto de evangelho. E eu vejo a transformação que o cristianismo trouxe para a minha família. É uma família que me traz muita honra. Eu sempre falo para mim, não existe nenhum bom preguiçoso, porque o povo trabalhador, a minha família não tem pessoas muito estudadas, poucos fizeram faculdade. A geração mesmo do meu pai, eu acredito que só meu pai, os irmãos dele, fez faculdade. Dos irmãos, eu acredito que só meu pai. E sempre serviço braçal, mas muito trabalhadores. Uma coisa que eu entendo que é trabalho e o Senhor para mudar a nossa vida financeira. Trabalho, estudo e o Senhor. Eu queria ler com os irmãos Deuteronômio 12, 28. Essa palavra a pastora Cátia já nos deu como direcionamento, né? Ela já deu todos os tópicos que a gente precisava abordar. E eu coloquei o tema alinhando as minhas finanças ao propósito do Senhor. É uma coisa que a gente tem que estar sempre raciocinando sobre isso, né? Esse versículo, acho que todos nós sabemos de cor: guarde e obedeça. É bem complicado esse início, porque às vezes a gente sabe o princípio, mas a gente não obedece. Então é guarde
gente não exerce, a gente não obedece, a gente não faz aquilo um normal na nossa vida, uma normalidade. Guarde e obedeça a todas essas ordens que eu lhe dou, para que tudo vai bem com vocês, com você e com os seus, para sempre. E essa semana eu tive a oportunidade de pregar para muitas pessoas, o Senhor me abençoou assim, de pregar. Lá em Goiânia, a gente foi dormir e agora as pessoas vão para a balada, né? Que a gente vai sempre a trabalho, mais uns 20 pessoas. E tem a turminha que vai para a balada e agora eu já tenho a turminha que fica comigo. Várias pessoas, já é a terceira ou quarta vez que ficam comigo. E daí ele está sempre comentando para a gente falar sobre o Senhor. E eu falei para eles, principalmente sobre o princípio da semeadura, que é uma coisa que é muito forte no meu coração. Sempre que algo acontece com um dos meus, isso dói muito em quase todos os pais. Sempre que algo acontece com um dos meus, eu lembro disso, para que tudo vá bem com você e com os seus. Na minha vida é automático. A adversidade recaiu sobre os meus filhos, eu não paguei o que eu fiz. Que eu aprontei, eu já carrego essa culpa e já me coloco aos pés do Senhor em humildade. Senhor, eu não sei, vamos puxar, Senhor, vamos puxar, porque os meus filhos são protegidos, são selados, e as adversidades que vêm na vida deles, eu quero saber como é que foi isso. Então a gente entende esse princípio do Senhor. E aí, para a gente entender sobre finanças, a gente precisa, através da palavra de Deus, né, através do que a Bíblia fala, como quebrar os ciclos de escassez. Eu fiz um curso sobre finanças bíblicas, que eu nem sabia que isso existia, mas eu fiz, sei lá, uns 20 anos atrás, e ele mudou a minha vida. A pessoa que pregou muito chato, eu não gosto muito de ouvir ele falando, mas ele falou, eu pedi para ele ministrar para a gente sobre finanças, que eu entendia que ele era uma pessoa que poderia ministrar sobre finanças, e ele falou assim, eu ministro, mas ficou 8 horas de ministração. Aí eu, como? Ele, então a gente começa de 8 a meio-dia, e depois a gente começa de mais 5. Eu falei, tá bom. E aí nós juntamos os irmãos da igreja, e essa administração tem 20 anos, e até hoje eu trago ela no meu coração, porque ela foi um diferencial de entendimento financeiro à luz da Bíblia. Por exemplo, eu consegui entender muitos ciclos que a minha família vivia através dessa administração. Não é o que eu vou falar aqui hoje, mas eu consegui compreender através do estudo da Bíblia sobre a escassez que a minha família passou no decorrer dos anos, e eu vi a pessoa que trouxe a escassez, como trouxe a escassez, e à medida dos anos, como ela foi disseminando aquela escassez entre os filhos. Olha que coisa difícil. Eu consegui ver isso na minha família, então por isso que foi um diferencial, né? Mudou a minha vida. E esses princípios da palavra de Deus são coisas muito práticas, assim como a gente sabe dos mandamentos, que está ali bem facinho, né? Não matarás, a gente sabe, a gente decora. Então esses princípios bíblicos e espirituais, eles são práticos para a nossa vida. E enquanto estudiosos da palavra de Deus, né, a gente precisa entender este alinhamento. E aí eu queria falar com os irmãos o primeiro princípio, que é renovando a mente. A gente sabe de cor, é um versículo lá de Romanos 12, 2, e os adolescentes terminaram agora 8 aulas sobre esse versículo, que é um versículo que a gente trabalhou, eu e o pastor Osbert, sobre eles não cederem pressão do grupo, não se envolverem com quem não ajuda, estarem com firmeza de caráter, terem força para dizer não. Então a gente trabalhou 8 semanas sobre pressões que um ser humano pode passar, trazendo, é claro, para o entendimento do adolescente. Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a gente que é crente, a gente tem certos entendimentos de que a palavra tem poder. E quando a gente pronuncia que não vai dar certo, ou quando a gente olha e já vê
vai dar certo. Quantas vezes os pastores falam aqui que a gente, para tomar a decisão de orar, nós já percorremos grandes quilômetros, né, com as nossas próprias forças, e essa parte de não prosperar é muito séria, porque se eu tenho o entendimento de que nunca vai dar, nunca vai prosperar, vai ser como é, continua sendo, dois pontos: primeiro, que eu vou tentar mudar, e segundo, que a gente tem o entendimento de que a palavra tem poder nas nossas vidas. Então, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Uma coisa que eu falei com os irmãos recentemente foi sobre o favor do Senhor, que eu já aprendi. Eu falei, foi no imersão, não me recordo onde foi. Minha mãe, ela de vez em quando coloca no grupo da família para a gente escrever versículos, e aí todo mundo que tem um tempo ali escreve uma folha A4, um versículo, uma frase, bota no grupo, né? Uns fazem mais bonitinho, no coraçãozinho, outros só escrevem mesmo, né? Então é uma dinâmica boa entre nós, parentes, porque a gente para descansar a mente e para fazer algo, né? Sem fazer exercício, só falar. E eu sempre coloquei, eu tenho o favor do Senhor, já fiz isso inúmeras vezes, porque até um tempo atrás eu não tinha esse entendimento, já falei isso para os irmãos. Eu era tão grata por ter vivido milagres na minha vida, que o Senhor me deu. A cura da minha irmã, vocês sabem, estava em estado paliativo, já estava em casa, já esperando falecer de câncer, e aí o Senhor milagrosamente a curou, e ela está até hoje no nosso meio. Camila também, que ressuscitou os mortos. Então, eu tinha um entendimento de ser tão grato pelos milagres relacionados à saúde, e por também trabalhar pedofilia há muitos anos, e ter o entendimento de que sempre tem alguém sofrendo. Naquele momento eu não tinha uma disciplina, um entendimento de que eu deveria orar pelas minhas finanças. Eu não orava, eu só agradecia pelas bênçãos já recebidas e falava, está tudo muito bom, né? E aí, depois de eu ter esse entendimento de que eu tenho o favor do Senhor em todas as áreas da minha vida, porque o Senhor, Deus, em vários momentos, Ele proveu comida, Ele proveu abrigo, Ele proveu cuidados. A gente vê isso na Bíblia, né? Descanso. Quantos locais o Senhor proveu descanso? Aí eu comecei a falar, não, eu também tenho o favor do Senhor. E aí eu comecei a declarar, Deus é a minha fonte, na minha família não vai ter escassez, e pronunciar sobre esses pontos que até então eu não tinha entendimento. Um ponto que eu comecei a profetizar muito dentro da minha casa é: eu consigo administrar o meu estudo, porque eu sempre falo muito comigo, filha, é o estudo e o trabalho, né? Se você estudando, trabalhando, então eu não tinha, eu tenho muita dificuldade de ficar quieta, parada. Eu não consigo cantar o hino nacional, porque tem que ficar quieto, né? E aqui no louvor da igreja eu consigo, porque eu posso me mexer. Hoje teve um evento lá no meu trabalho e é mais fácil. E aí o pessoal estava demorando muito. E a minha colega que trabalha lá disse, já está passando mal. Eu falei, moço, que tem que ficar parado aqui, pelo amor de Deus. E isso de ficar quieto, eu não conseguia. E eu falava, Senhor, eu tenho no Senhor a capacidade de administrar o estudo na minha vida. Porque se eu não estudar, eu não vou conseguir criar os meus filhos. E eu trabalhava nisso, porque essa era a minha necessidade, com o entendimento do meu financeiro. A sua necessidade, você quem sabe, a minha era focar no estudo, sentar mesmo e estudar, não dava conta, porque eu tinha que estar em movimento. E hoje, eu fico, eu estava falando para ela, né? Eu fico 5 horas no hiperfoco de estudo sem me mover. Eu faço isso todos os dias sem me mover. Tem 15 anos que eu consigo. Por quê? Porque eu tirei aquela fala de eu não dou conta, a TDAH não me deixa ficar quieto. Comecei a falar, eu consigo administrar a minha mente para focar nisso, porque a minha família precisa do favor do Senhor nessa área, mas o favor do Senhor vai vir. Não tem como eu chegar para prestar um concurso, fazer alguma coisa. Eu vi um
pastor uma vez falando que Deus não vai mandar carruagem de fogo com o arcanjo dar um cavalo de pau aqui na outra prova e te entregar a matéria. Não vai fazer isso. Ele pode te fazer lembrar daquilo que você estudou, ele pode te dar a habilidade daquilo que você treinou, ele pode te fazer melhorar naquilo que você gastou tempo. Não tem como o Senhor ser injusto. Imagina, né? O nosso Deus ser injusto para nos favorecer ao nepotismo, né? Então esse princípio de pronunciar, né? De ter um entendimento de aceitar esse favor do Senhor, porque nós precisamos ter um entendimento de aceitar e de pronunciar. O Senhor é minha fonte, o Senhor vai saciar, o Senhor vai estar comigo, o Senhor vai prover. E a gente, todos nós aqui, se esse microfone fosse passando de mão em mão, todo mundo ia ter um testemunho relacionado à provisão do Senhor. Porque quantas e quantas vezes a provisão do Senhor vem onde a gente menos espera. Você nunca imagina. Eu já vi testemunhos de coisas tão banais, de desejos tão humanos, de vontades tão nossas, e o Espírito Santo proveu para aquele irmão em milagres tão gigantescos, de coisas tão grandes, né? Porque o Senhor, Ele é único, Ele age naquilo que você precisa. Então eu posso administrar aquilo que o Senhor me entregar. É um entendimento que nós, como crentes no Senhor, precisamos ter, adquirir e levar. Segundo princípio, vivendo em obediência. E aí é difícil, porque lá no Deuteronômio 8, 28, fala de novo. Quando obedecer? E é muito complicado, porque às vezes eu até entendo o que eu tenho que fazer, mas eu não obedeço. Simples assim. Leitura da Bíblia. Uai, pastora, para que pegar pesado desse jeito? Simples assim. Tempo de devocional. Sermos verdadeiros soldados do Senhor. O nosso tempo aqui é para ser gasto como soldados do Senhor. Se nós não estamos plantando o fruto do Espírito, fazendo o trabalho, o Senhor veio, fez, Ele falou: ei, agora é com vocês. Gente, Ele falou. Se nós não temos esse entendimento desse princípio de viver em obediência, a prosperidade está muito ligada à aliança nossa com o Senhor. A nossa prosperidade está ligada à nossa aliança com o Senhor. É simples, eu tenho a maior facilidade de dizer não para meus filhos. Como é aqui? Tem dificuldade de dizer não? Eu não tenho. Vamos, levanta a mão aí, o pai que tem dificuldade, quero ver algum. Ninguém tem, né? A gente diz não, facinho, não pode comer doce antes do almoço, não pode receber a sua bênção financeira se você não está lendo a minha palavra, não pode. Não é isso? Quando a gente contextualiza dessa forma, a gente fala: ai meu Deus, me perdoa, Senhor, como que eu estou quebrando esse princípio da obediência que está tão ligada, que uma coisa está tão ligada à outra, né? Guarde e obedeça todas estas ordens que eu lhe dou, todas essas ordens, para que tudo lhe vá bem com você e com os seus. Eu gosto muito da interpretação, né? Porque a gente interpreta, eu já conversei com muitas pessoas e eu fico assim vendo como que o povo acha base bíblica para as maiores loucuras, né? O vizinho, uma vez, ele assistiu aquele filme A Cabana, e aí, meu vizinho aí, ele era homossexual, aí ele veio e falou assim: ai, estou tão feliz porque agora eu entendi que o Senhor me ama e que vai dar tudo certo. Eu falei: mas onde é que você viu isso? Aí ele me explicou, ele falou que o pecado de Sodoma e Gomorra não era sodomia, né? E ele falou que o pecado era, eles não foram acolhedores. Aí eu: como é que é? Da onde que você interpretou isso? Porque diz que eles receberam mal as pessoas, os anjos do Senhor que foram lá. Então, assim, eles, quando a pessoa é um bom anfitrião, o pecado foi que eles não foram bons anfitriões. Eu falei: uai, não entendi dessa forma, não. Eu
eu entendi meio diferente do que você está falando. Então, se a pessoa acha as Bíblias para interpretação, mas interpretação eu coloco como aquilo que a gente pode marcar X. Vamos aqui. Guarde e obedeça. São duas coisas ou são uma? Vamos marcar X aqui. Duas situações. Eu tenho que guardar o meu coração e obedecer tudo aquilo que eu guardei. Não tem como eu chegar para os irmãos e falar assim, você guarda e pronto, vá. Eu já falei para vocês que já me ligaram falando assim, queridinha, amor, eu descobri agora que a gente pode divorciar, tranquilo, não tem problema mais. A Bíblia está aonde, moço? Está desse jeito aí? Liga para a Kelinha, que é minha irmã, liga para a Kelinha, fala porque a Kelinha pode divorciar. E alguns não precisam se divorciar, nesse contexto. De uma pregação falando, bom dia, moço, o que é isso? E assim, sabe, tão tranquilo. E não é o que a interpretação bíblica fala, não é. A gente pode falar o que for, mas não é. É claro que existem situações que a gente não passou, todo mundo, nós vamos conversar, mas não é dessa forma. A gente precisa interpretar do jeito que está falando a interpretação bíblica. Guarde e obedeça todas estas ordens. E quantas ordens a gente tem? A gente deve abandonar as práticas erradas, a gente deve ser dizimista ofertante, a gente deve exercer fruto do Espírito, a gente deve amar, a gente não deve falar mal do outro. Eu já falei para vocês aqui da adolescente, né, no converso, ela me mostrou o celular dela do crush, né? Gente, bonito, vocês perderam a aula dos adolescentes, porque eu coloquei um cantinho assim para a gente escrever situações que eram difíceis. Primeiro, farma aula, aí eu amo, aí teve várias traduções lá, sério, eu ia colocar assim, né, meu plano de aula, colocar aqui que é difícil, pressão que a sociedade coloca em cima da gente, necessidade de aceitação, eu achar que eu preciso de muito likes no meu Instagram, e aí eles colocaram um negócio lá que eu não entendi, tópicos que não faz parte do meu vocabulário, mas se eles entenderam, estão achando difícil, tá bom, para os adolescentes. Mas a gente sabe o princípio. E eu estava voltando na história da adolescente, ela me mostrou o crush dela no celular, e aí eu olhei e falei assim, olha, esse cara é casado. Está quebrando o mandamento, 10 mandamentos, não olhar para a mulher do próximo, olhar para a mulher da próxima. Que isso, tia Keila? Ele é da televisão, seja da onde for. Se é casado, se é noivo, não olha. A mãe dela está do lado, eu falei, tu está deixando tua filha ter paixonite para não casado? Aí a irmã, ai meu Deus do céu, pastor, não tinha essas coisas. Não são 10 mandamentos. É coisa básica, interpretação básica de texto. Então, o princípio de obediência da palavra, assim como a gente tem facilidade de dizer não para quem a gente acha que tem autoridade de dizer não, no meu caso, dos filhos, né? O Senhor também tem autoridade para dizer não para a gente quando a gente quebra princípios básicos. E isso não é só no financeiro, não, em todas as áreas da nossa vida. Aprender a administrar é a parte mais difícil, porque eu mesmo, essa semana, falei assim, Senhor, será que eu já estou sabendo? Eu não sei se eu estou sabendo. Eu assisti um filme essa semana sobre finanças e eu falei, meu Deus, que coisa difícil. Porque é tão difícil administrar. E a Bíblia fala que a mulher ela é administradora. Moço, como é difícil você não fazer besteira, né? Como é difícil você ir lá em Provérbios 25 fala assim: os planos bem elaborados levam à fartura. E eu conheço pessoas que vivem de um salário muito baixo e que tem uma fartura tão enorme. E você olha para a vida daquela pessoa e fala, meu Deus, que princípio de administração espiritual, financeira, material. A pessoa vive num contexto de vida que realmente dá inveja na gente, porque a gente fala, meu Deus, como consegue ter um controle? Que coisa linda. A gente tem o exemplo da professora de escola dominical do Hamilton. Ela foi professora do Hamilton, depois foi professora dos nossos filhos. Ela sempre foi um exemplo de dizimista, de ofertante, de professora e de uma pessoa que com salário mínimo sempre conseguiu evoluir. Nunca dá conta de criar os filhos. E quantas outras irmãs, porque nós vivemos realmente num contexto brasileiro de mulheres que criam seus filhos, né? Quantas pessoas eu atendo diariamente que tem só um sobrenome? Gente, se eu fosse contar
a prima foi 12, né? O favor do Senhor não anula o quarto princípio. A responsabilidade prática bíblicas. Senhor, eu tenho o seu favor, eu busco o seu favor, eu estou perante o seu favor, mas eu tenho que ter entendimento, né, desses princípios bíblicos. Eu não posso dispensar. Já viu na Bíblia também quando fala assim, limpou suas vestes? Não tem um entendimento de que a pessoa está se cuidando. Sempre quando fala ali de algum endemoniado, a gente já tem um raciocínio de que a pessoa está movida na sujeira. São princípios que a gente, como cristão, tem que entender. Uma coisa que eu observei no decorrer dos anos, agora a gente não vê mais muito isso, quando a pessoa está possessa de um espírito demoníaco, e no momento que o espírito sai, a primeira coisa que ela faz é isso. Eita, quem já observou isso? A pessoa está ali, em toda aquela degradação, e quando ela liberta, ela já se apruma. Porque isso é um princípio bíblico, porque nós temos a responsabilidade, né, de estar praticando essas práticas bíblicas, tanto de limpeza, como de não dispensar, como de viver de aparência, como de fugir de compras impulsivas. Vocês sabem que eu fiquei doente, né, em 2022, e um remédio que o médico passou para mim, eu comprei 17 cremes em um monte. Gente, compras impulsivas, não, eu não vi não. E aí eu viajei, quando eu estou lá na viagem, a minha mãe chegou o creme aqui, mandou mensagem no WhatsApp. Deu 5, mãe chegou o creme aqui. Deu 5, mãe chegou o creme aqui. 17 cremes chegaram no momento que eu estava doente, pensando que não tinha mais solução, que tudo estava mal, e ideação até suicida, meu Deus, eu vou morrer, eu não estou dando conta. O inimigo entra com isso. Moço, e tudo creme vagabundo, se não fosse creme de morrer, não prestou. Quando eu cheguei, eu para aquela lixarada. Eu fui corretora de imóveis muito tempo, e assim, eu sempre gostei de dar o melhor para o meu cliente, buscar os melhores, olhar a estrutura, a laje, gostava de ver isso, coisa boa, minha carreira era só de coisa boa. Fui corretora campeã 2 anos e comecei a observar que nisso o Senhor viu uma pessoa para me atender, e eu olhava e falava, meu Deus, espírito de injustiça, aquela coisa estranha, aquele negócio pesado. E aí eu mostrava uma casa na laje, quintal grande, toda murada, tudo bonitinho, asfalto na rua. Eu sei não. E eu não ia numa, na outra, na outra. Quando você ia para uma assim, daquelas que vende assim, esse quadradinho aqui a casa, tudo emendadinho, sem laje, sem muro, sem nada, a pessoa, nossa, como aqui é bom, sem ônibus. Eu via isso. E você tem que entender o espiritual, aquela pessoa está amarrada num processo que não vai sair. E aí vem o financeiro da pessoa, porque a gente sabe que o demônio veio para matar, roubar, destruir a vida. E isso também envolve o financeiro. Ah, pastora, mas eu nunca consegui examinar o financeiro. Vamos seguir princípios bíblicos, vamos exaltar os princípios bíblicos, vamos estar focados e não viver de forma que quebra os princípios bíblicos. É bem complicado. Por favor, Romanos 12, 22, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a gente passa por tantas coisas na nossa vida, né? A gente vai virando tantas faces e fala, não, mas esse Senhor, eu lembro que quando eu era criança, toda quarta, quinta-feira à tarde, tinha um culto na minha casa. Esse culto cresceu tanto, eu cresci desse culto. Esse culto cresceu tanto que era um culto de milagres, que se tornou depois uma igreja muito grande, minha mãe que fundou. E toda quarta-feira, por anos, os irmãos terminavam o culto, tudo posso naquele que me fortalece, porque era um culto de milagres. E quando eu comecei a fazer teologia, com 16 anos, amados. Quando eu comecei a fazer teologia, o pastor explicou que eu tudo posso passar necessidade, tudo posso passar escassez, eu dou conta de passar pelo Senhor, pelo meu irmão que eu amo. E aí eu falei, eu já vi outro extremo. Eu falei, não, então tudo
mas para nada financeiro. E fiquei nessa de não falar do financeiro, que quando os meus filhos já grandes, eu comecei com isso com 16 anos, meus filhos já grandes, a gente foi numa igreja. Vocês sabem que um dos 5 amigos mais gosta é o para a direita, para a esquerda. Esse é o que mais gosta. Quando em uma igreja visitando, eles cantaram esse hino no contexto de tirar a oferta, a Karina falou: oxe, não é bênção material, não? Porque eles foram ensinados que era apenas crescimento espiritual. Sou abençoado. Ensinamos isso para eles. E aí, quando a gente começou a trazer esses princípios de romper a escassez, tivemos que fazer um novo trabalho, porque o nosso entendimento era errado. Porque a Bíblia também fala sobre isso. Princípios de romper a escassez. Entendimento de que o favor do Senhor está sobre a nossa vida, tanto na saúde, na vida material, na minha vida educacional, no meu emocional, na minha família, no meu relacionamento, no meu casamento, no meu amor pelo próximo. O favor do Senhor está sobre mim. A gente pode estar falando isso, pode estar repetindo isso, pode estar pronunciando. Como eu falei, o primeiro princípio é pronunciar, né? E aí, o favor do Senhor ele vem através de alguns pontos: a nossa fidelidade, o nosso entendimento, a minha organização financeira. E não se enganem, eu acredito que quase todas as pessoas, quando dá meados do mês, ele já dá com suas contas ali para saber: eu posso, não posso. Hoje um colega falou assim: amiga, que todo mundo, quando dá no final do mês, ninguém tem mais nem um centavo. Eu falei: mas isso é normal. Ela é normal, é porque a gente viaja, a gente tem que arcar com as nossas viagens, né? Muitos arcam, e aí alguns não podem ir, porque a diária não entra, né? Tem essas coisas, ela entra meses depois, e aí ela estava explicando por que 7 pessoas lá no trabalho dela não puderam ir, porque a pessoa já não tem dinheiro, o meio do mês já está aí. E as pessoas no meados do mês, elas já sabem quanto é que ela tem para gastar. E essa organização financeira, essa sabedoria para gerir o seu financeiro, para saber quanto a sua conta de água vai dar, quanto a sua conta de luz vai dar, para poder entender o que o Senhor te proveu e ter a gratidão de agradecer, ter a gratidão, mas não falar para o Senhor: Senhor, eu tenho a gratidão, não preciso mais nada. É falar: eu tenho a gratidão, Senhor, mas eu preciso desse ponto aqui. Eu preciso que o Senhor entenda que eu preciso desse ponto aqui. Porque a Bíblia fala que a gente não sabe pedir. Hoje eu abri meu WhatsApp para mostrar para um colega um pedido que eu fiz em novembro de 2025 e que o Senhor me respondeu. Porque sempre que eu tenho um pedido do Senhor, eu mando mensagem para mim mesma. E eu não vou dizer que pastor Agosto também, mas é muita gente que eu abro os meus pedidos e falo: aqui, pastor Agosto, eu pedi essa cozinha para o Senhor, minha cozinha aqui. Eu pedi para o Senhor uma cozinha para o Senhor de manhã. Aí eu pedi e esqueci. Quando veio, eu falei: olha meu pedido. Aí eu boto lá, né? Pesquisar no WhatsApp. Cadê? Ficamos de manhã. Aí estava lá, eu tinha feito o pedido em 2024. Porque o nosso Deus não é um Deus que é limitado a certas situações. Quantos testemunhos a gente já ouviu aqui que a pessoa falou: eu queria isso, e aí o Senhor conseguiu para mim? De que forma? Pedindo certo. Pedindo certo. E aí, a pastora Cátia pediu para a gente fazer um ato aqui hoje. Porque nós estamos nessa campanha, porque todos nós temos algum pedido para o Senhor. A minha prosperidade no momento, ela é: eu estou em busca de uma, que vocês sabem, eu estou testemunhando que a Camila foi curada. E a Camila foi curada por conta de uma campanha que eu fiz bem aqui, com os irmãos. Eu fiz a campanha projetando 2024. Fiz a campanha projetando 2024, a Camila, segundo os médicos, já tinha entrado na menopausa e já tinha menopausado. Então ela já não ia ter filhos. Eu falei: Senhor, eu quero dar netos. E eu falei: Senhor, eu quero netos. E eu escrevi no meu WhatsApp: quem quiser, depois eu vou mandar para vocês que estão aqui. Quero netos. E aí a Karine engravidou em março. Já tinha um bebê, a Karine engravidou em março. Eu falei assim: será que a Karina? Mas quando eu pedi para o Senhor, eu pedi para a Camila. Eu pedi para a Camila. Eu pedi para a Karina. A Karina já tem filho. E aí eu falei: certo é, né? A Camila tinha pegado na geladeira dela: sou mãe de pet. E
tinha esse entendimento, mas eu sabia, da infância ela me falava, que tinha ser bonita. E aí, deu agora, pastora Cátia, a gente conversando sobre a oração, deu 2025, acabou, falei, pastora Cátia, não vou mais pedir para a Camila engravidar, eu falei para os irmãos, eu não estou sabendo nem orar, eu não sei se eu oro, não oro, ela quer, ela não quer. Eu falei para ela, filha, o que a medicina puder resolver para você, nós vamos fazer. A inseminação artificial antigamente era muito caro, mas agora a gente divide aí em 30 prestações, se você quiser a gente faz. Falei, Senhor, o que for preciso a gente vai fazer, o Senhor entra com milagre. E, ai mãe, para. E aí, falei, o Senhor não vou mais orar por esse assunto. E aí, passei mal, eu falei, Camila, mas assim, gravidez. Porque o meu favor do Senhor era nesse tipo de prosperidade, porque a Bíblia fala que os filhos, os netos são flechas na mão, e eu tinha esse sonho. E aí, essa gravidez, ela me pegou na secretaria, passando mal. Aí ela, mãe, para com isso, não é mais fácil dar doente de novo? Não é o mesmo sintoma da doença? Eu pensei, é o mesmo sintoma da doença. Eu falei, não custa nada fazer um teste de gravidez. Ano passado, quantos ela fez? Teve um dia que ela fez 2. Quantos? Isso desgasta a mulher. Eu sei porque eu passei por isso. Conta, gente, eu tanto inimiga sagaz. Eu estava já 3, 4 anos tentando engravidar. E naquela época não tinha esses negócios de cidade de hoje. Você tinha que ir lá na Asa Sul, ir lá no centro hospitalar. E eu fazia o exame de manhã, ficava até de tarde esperando o resultado. 6 da tarde eu já estava na parada de ônibus com o meu resultado para pegar o ônibus, sair jogando. O meu resultado negativo. E aí eu olhando para aquele resultado, quando eu cheguei na minha casa mudando, o povo estava sabendo, não é clícia latina, é negativo, né? É negativo de novo. Um vizinho passou do ônibus e viu a minha cara de decepção, de tristeza, e já chegou na minha frente e já contou com minha sogra. Como que as coisas são para te machucar? E aí ela fez, no outro dia cedo ela chegou lá, falou assim, toma café, filhinha. 6 da manhã. Não tomo café, não. Eu falei, mas ontem você tomou? Aí ela, não, é porque grávida não toma. Ela brigou comigo, falou que estava doente e foi fazer o teste. E graças a Deus, 12 semanas já. E aí eu estou pedindo o favor do Senhor para que tudo corra bem. Porque é muito difícil, tudo é muito difícil. E aí os milagres, né? Eu escrevi aqui, ó. Milagres e responsabilidade caminham juntos. Nós temos vários e vários milagres aqui na nossa vida, mas a responsabilidade, nem de nós tira a responsabilidade. Vamos seguir, é dessa forma, é nesse princípio. O Senhor nos concedeu a bênção, mas eu preciso continuar avançando para o alvo, eu preciso permanecer. O que o Senhor pediu de mim? Como é que vai ser? De que forma eu vou conseguir chegar naquele alvo? E a pastora Cátia, mais uma vez, depois de tantas e tantas vezes, quantos e quantos discernimentos relacionados à oração, ela pediu para a gente estar agora, juntos. Nosso lugar de guardar dinheiro. Se é a sua carteira, se é a sua bolsa, no meu caso, meu celular. Cada um tem o seu local de guardar dinheiro. E ela pediu para a gente estar junto, pastor. Os nossos locais que a gente guarda o nosso financeiro. Como eu falei para vocês, é uma novidade para mim. Mas eu sempre costumo dizer, quando Naamã mergulhou no rio, e aí o profeta falou, você vai mergulhar 7 vezes, no rio sujo, no rio que não era o rio que ele queria, e ele mergulhou primeiro. Aí a criada falou, o que te custa? O que te custa ouvir o que o profeta está falando? O que te custa fazer um ato de fé e pronunciar o que você precisa? O que te custa? E aí Naamã mergulhou uma vez, 2 vezes, todos nós sabemos a história. Na 7ª vez ele conquistou a bênção dele. Então, para mim, não me custa nada. É uma honra eu poder ouvir o direcionamento da pastora Cátia em relação a estar ungindo do celular, que é a minha fonte de dinheiro, onde vai, né? Então, não me custa nada. Eu queria convidar
vocês para a gente estar orando juntos, né? E ungindo o nosso local de batismo.